Trabalhar quanto quiser, fazer o próprio horário, não ter chefe, ficar mais tempo com a família. Quem é que não quer? Não faz muito tempo que empresas de tecnologia chegaram no Brasil oferecendo justamente isso. O caso mais famoso todo mundo conhece. A promessa era muito simples. Se você tem um carro, pode ganhar dinheiro em troca de dar uma carona e é você quem decide quando vai ligar o aplicativo que te conecta a quem está precisando do transporte. 12 anos depois da chegada da Uber, as notícias agora são de motoristas cancelando corrida o tempo todo e largando o app. O que aconteceu nesse meio tempo? O BDF explica hoje o que é a tal uberização, como ela invadiu o mundo do trabalho e por que esse processo é tão avassalador. Já faz algum tempo que flexibilização virou a palavra queridinha no mundo do trabalho. Em troca de menos direitos trabalhistas, horários menos rígidos, ambiente de trabalho descolado, home office e coisas do tipo. Mas essa noção foi radicalizada com a chegada dos aplicativos que fazem a intermediação entre um prestador de serviço e um usuário. Há pouco mais de 6 anos surgiu o termo uberização, para falar desse tipo de relação de trabalho. O nome é evidentemente uma referência ao aplicativo de transporte de passageiros Uber, criado nos Estados Unidos em 2009. Quando a Uber surgiu, parecia que ela trazia um modelo muito diferente e até melhor. Só que o processo que começa com a Uber altera a forma, mas não ameaça o modelo de produção e acumulação vigente. Pelo contrário, a flexibilização sem limites aprofunda a submissão do trabalhador e amplia as possibilidades de lucro dos capitalistas. Lembra quando eu falei em não ter chefe? Bom, o empregador pode até não ter um rosto nem nome conhecido, mas continua no comando. O Brasil já tem mais de 1,4 milhão de trabalhadores de plataformas digitais. Embora alguns estejam convencidos de que são os próprios patrões, a realidade está bem longe disso. A gente não está falando só de motorista de aplicativo, mas esse é o exemplo mais comum e fácil de entender. Com os aplicativos, quem controla o trabalho é uma empresa de tecnologia que não tem carros, não assina carteira de ninguém e, mesmo assim, decide a porcentagem que vai faturar em cada corrida. Sua única tarefa é manter a plataforma funcionando. Os custos com combustível, manutenção, aluguel do carro ou depreciação são todos do motorista. E para completar, ele é avaliado e monitorado por um sistema que distribui as corridas e estabelece punições e recompensas. Tipo um jogo mesmo, mas quando você perde muitos pontos pode ser tirado da plataforma e ficar sem renda. E isso não é à toa. Essa lógica dos games com prêmios, bônus, estrelinhas, vicia. E as corporações sabem disso e usam isso para manter o trabalhador preso a essa estrutura. A ideia é que o trabalhador fique sempre tentando passar de fase para obter benefícios. E sabe aquela ideia de fazer o próprio horário, que era a grande promessa? Pois é, a verdade é que se você não tem outro trabalho e ganha poucos reais por corrida, ter horários flexíveis significa ter que trabalhar praticamente o tempo todo para conseguir sobreviver. Na prática, então, você não escolhe quando trabalha. Você tem a liberdade de trabalhar 12 horas por dia. Quer dizer, com o preço da gasolina nas alturas, muitos já chegam a fazer jornadas de até 16 horas para pagar as contas. A mesma lógica vale para entregadores de comida. Até 5 ou 6 anos atrás, muitos tinham vínculo direto com restaurantes. Agora, as plataformas atuam como intermediárias, tirando uma fatia do ganho do estabelecimento e do entregador, o que encarece a refeição que você pede por aplicativo. Resumindo, todo mundo sai perdendo. O trabalhador rala cada vez mais, ganha cada vez menos e, por consequência, o nível de consumo também cai. A economia fica estagnada e as empresas estrangeiras levam a maior parte do dinheiro para fora, sem produzir nada, nem contribuir com a Previdência, por exemplo. Essa é a pior parte, porque esse tipo de trabalho não configura vínculo de emprego, segundo as empresas. Elas se referem ao trabalhador como parceiro, para evitar qualquer responsabilidade. O argumento das empresas é que o trabalhador pode se cadastrar em vários aplicativos ao mesmo tempo, faz o horário que quiser e não está submetido às ordens de um empregador. Então, não teriam um vínculo de subordinação com o empregador. Mas não é bem assim. Procuradores, juízes, desembargadores vêm desconstruindo esse argumento, apontando a existência de um novo tipo de subordinação. E a chave está no algoritmo.
A CLT diz que os meios informatizados se equiparam aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho. A legislação trabalhista não surge nem evolui à toa. Ela é fruto de disputas de classe e existe justamente para regulamentar a relação entre empregado e empregador, que é sempre desigual. Se você é trabalhador ou trabalhadora, você sabe, não existe isso de negociar direto com o patrão ou com a plataforma, e é por isso que existem sindicatos e organizações coletivas. Só que em tempos de recessão, cortes de direitos e fragilização dos sindicatos, os trabalhadores perdem poder de barganha, e aí o papel do judiciário é ainda mais importante. Vários países assumiram o desafio de garantir condições dignas aos trabalhadores uberizados. O Reino Unido, por exemplo, definiu que o trabalhador por aplicativos teria mais direitos que um autônomo e menos que um empregado fixo. Na Alemanha, motorista de aplicativo é considerado empregado. Na Califórnia, o tema foi decidido em plebiscito. As empresas investiram milhões em publicidade e a população decidiu que os trabalhadores não têm vínculo de emprego. No Brasil, as empresas fazem acordos com os trabalhadores horas antes de uma decisão judicial contrária a seus interesses, para evitar que uma decisão desfavorável a elas forme uma jurisprudência, ou seja, vire uma regra aplicável a todos os casos. Vitórias de motoristas nos tribunais são cada vez mais frequentes, mas nem todos os juízes estão dispostos a comprar essa briga. Como a tecnologia evolui mais rápido que a lei, multinacionais se aproveitam dessas brechas para impor jornadas exaustivas sem nenhuma responsabilidade. Hoje, as plataformas estão inchadas porque o Brasil está em crise e o aplicativo aparece como tábua de salvação. Mas no Brasil, entregadores e motoristas têm se unido para criar aplicativos próprios, facilitando o contato com o cliente e beneficiando toda a categoria. Alternativas assim mostram que o problema não está na tecnologia, mas em um modo de produção baseado no lucro e na superexploração. Ao mesmo tempo, a tecnologia agrava o desafio, porque fragmenta e individualiza as relações e dificulta a formação de uma consciência de classe. Prevalece, geralmente, a lógica do cada um por si. Por mais que se venda a ideia de uma indústria 4.0 que seria benéfica para todos, estamos falando de capitalismo. E como a história nos ensina, os direitos só se conquistam com organização das trabalhadoras e trabalhadores.